Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, e nós vamos ler do versículo de número 21 até o versículo de número 32. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, o versículo de número 21 até o verso de número 32. Se você não assistiu os outros sermões, você pode escanear esse QR Code que está na sua frente, você vai encontrar nossas redes sociais, o Spotify, o YouTube, e então você encontrará esses outros sermões que nós conversamos, o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico dos Anjos, ali, para que você possa acompanhar essa série conosco. Bom, eu vou ler o texto e você acompanha comigo, ele será projetado aqui também. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer também um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo que estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeriria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você ainda uma vez. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado por tua palavra, inspirada e autoritativa, lâmpada para os nossos pés em dias escuros. Brilha o nosso caminho hoje, ó Cristo, por meio dela, e faz-nos compreender que entre as tensões das promessas e o cumprimento delas nas nossas vidas, tu és suficiente para nós. Que os nossos olhos te vejam. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. O advento é esse tempo em que eu e você estamos com o nosso coração esperando. Todos nós esperamos por alguma coisa. Eu tenho certeza que dos mais pequenininhos que estavam esperando o momento de eles cantarem aqui aos maiores, com os celulares preparados para registrar o momento fofura, todos nós estamos esperando por alguma coisa, umas mais simples, outras mais complexas. Talvez a sua espera é pela medicação que até agora você não conseguiu que o governo liberasse. Talvez a sua espera é por um emprego, porque você está terminando o ano desempregado. Talvez a sua espera é pelo aquele casamento que o noivo vem te enrolando há tanto tempo. Mas aí você disse, desse ano de 2026 não passa. Todos nós estamos esperando. E nesse tempo de espera, eu e você vivemos numa tensão natural que toda espera produz. A expectativa da promessa que nós temos, daquilo que nós queremos e o seu cumprimento.
Existe uma tensão que habita entre o ideal que nós queremos e o cumprimento das coisas que nós queremos. Entre a promessa que nós vamos casar e o casamento, existe tensão. Entre a entrevista do emprego e a porta que se abre e a gente está lá batendo o cartão, tem tensão. Tem aquele friozinho na barriga, será que eu passei na entrevista? Mas esse tempo de espera é o tempo também em que Deus nos ensina que fé, a verdadeira fé, não é controlar o futuro. É o tempo em que Deus nos ensina que o resultado das coisas não depende de nós, não depende de quem somos, não depende do nosso esforço. E então, Jefferson, do que depende? Esse tempo depende daquela confiança que eu e você precisamos ter em um Deus que governa todas as coisas, que governa a história. Nos cânticos do advento, a gente viu aqui nesses encontros pessoas diferentes. Maria, nós vimos Zacarias, nós vimos os pastores e os anjos, e nós estamos daqui a pouco olhando para um homem chamado Simeão. Todos esses personagens, eles reagiram diante de uma promessa. A expectativa da espera do Messias, o Salvador, o ungido, aquele que viria para libertar o seu povo. Mas entre a expectativa e o cumprimento, havia tensão também. Maria cantou quando essa tensão estava sendo desenrolada na história, com esperança sobre a chegada do menino. Já Zacarias, por sua vez, quando entre a expectativa e o cumprimento, quando essas coisas acontecem, ele canta com uma fé restaurada. Aquele que dava voz aos problemas maiores do que Deus, agora ele é aquele que pode dizer: bendito és tu, Senhor, nosso Deus. Os anjos, eles cantam glorificando. E os pastores, então, entram nesse grande coral para anunciar glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Ele concede. Hoje, nesse último cântico, nós vamos perceber que ele não nasce também de uma fé resolvida, mas ele nasce de uma tensão. Ele não nasce de clareza, mas ele nasce da confiança e da certeza de um homem que entendeu o sentido que eu e você de fato precisamos ter na vida. E esse sentido não está nas coisas criadas. Esse sentido não está no nosso cartão de crédito. Esse sentido está em uma pessoa. E por isso ele pode dizer: agora eu entendi e posso descansar. Há 3 verdades nesse texto que nós lemos que eu quero então trazer os seus olhos para que isso que eu disse até agora fique mais claro para você. A primeira verdade, ela está ali nos versículos 25 e 26. E eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta ou ligada para que você possa acompanhar comigo. Nesses versículos, o evangelista, ele vai começar a contar a história de um homem chamado Simeão. E o contexto é o seguinte, deixa eu te colocar dentro da história. Havia 8 dias que o menino Jesus havia nascido. E então, cumprindo a lei mosaica, Jesus precisava ir até o templo para que ele fosse apresentado. E também Maria, para que ela pudesse passar por um ritual de purificação, porque ela havia dado à luz. E nesse contexto, em direção ao templo, para cumprir as exigências ordinárias da lei, surge um ancião, um homem chamado Simeão. E olha o que está escrito então nos versículos 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e esse homem era justo, piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E para esse homem, o Espírito Santo lhe revelou que ele não morreria antes de ver o Cristo
do Senhor. A primeira lição importante que esse texto traz para mim e para você é que uma fé madura, guiada pelo Espírito Santo, ela continua esperando pelo cumprimento das promessas na sua vida, mesmo quando tudo parece perdido. Olha o que eu quero chamar tua atenção. O versículo 26 vai dizer para mim e para você: havia sido revelado para ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Um cumprimento muito claro de uma promessa estava para acontecer na sua vida. Ele estava aguardando o Cristo, o Filho do Senhor. Mas havia uma realidade. Esse homem já era idoso, ancião. Os seus olhos já estavam cansados. E do momento em que o Espírito Santo revela para ele que ele veria o Cristo, que os seus olhos não se fechariam sem ver o Cristo, até o cumprimento da promessa, havia tensão. Havia um homem que olhava para a sua vida e para a sua idade e ele percebia que o tempo dele já não era mais tão longo. Havia um homem que olhava para a sua realidade e já percebia a vida ordinária findando na estrada da vida, porque a sua idade já era muito grande. Então, entre a promessa feita pelo Espírito Santo, olha, Simeão, os seus olhos não se fecharão, você não morrerá antes que você veja o Cristo. Havia uma palavra chamada entre. Entre o que Deus disse e o que Deus faria, existe realidade. E assim também é na minha e na sua vida. Entre as coisas que queremos e esperamos, os sonhos que temos, as promessas de Deus nas nossas vidas e o cumprimento dessa realidade, existe a vida acontecendo. E olha, a vida não era só desse homem, Simeão, que era já de idade e o fim se aproximava, e ia batendo aquela angústia se de fato a promessa se cumpriria ou não. Havia uma realidade da nação de Israel. Eu não sei se você sabe, mas aquele momento em que a nação de Israel vivia, era um período em que os romanos estavam dominando a nação. Não havia esperança para o povo, não havia alegria. Eles perderam a sua independência política, eles estavam oprimidos por Roma, o trono de Israel era habitado por um rei cruel chamado Herodes, havia uma religião do povo de Deus que era dividida. De um lado você tinha os legalistas fariseus e do outro você tinha os mundanos saduceus se misturando com a política daquele mundo para conseguir seus favores. E o mais doloroso de tudo que aquele povo estava enfrentando é que por séculos não se ouvia mais a voz de Deus. Sabe aquelas páginas em branco que existem na sua Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento? Não são páginas em branco que a livraria, a editora deixou para a gente escrever, embora a gente faça isso. Aquelas páginas significam que entre o momento do Antigo Testamento, do último profeta, para o início do Novo Testamento, Deus se silenciou. Não haviam mais profetas, Deus não falava mais com o seu povo, e isso era o mais doloroso para aquela nação, para aquele povo. Mas, no meio desse contexto de dor, sofrimento, expectativas, havia um homem que estava esperando. Ele não era alguém que esperava porque o contexto da vida era favorável. Ele não estava esperando porque as contas estavam em dia. Ele não estava esperando porque tudo estava dando certo. Ao contrário, a idade era tão grande que a morte cada vez ficava mais próximo dele. Israel estava perdido e tudo parecia desesperador ao seu entorno. Mas aquele homem, de acordo com a palavra de Deus,
versículo de número 25, está escrito: ele era justo, ele era piedoso e ele esperava a consolação de Israel. Só que observe que quando Lucas diz para mim e para você que ele esperava, a promessa não tinha data para cumprimento. Não tinha uma ideia, olha, daqui 2 meses, daqui 3 meses. A promessa não veio com data, apenas com conteúdo. Ele esperava a consolação de Israel, o Messias ungido. E isso revela uma coisa muito importante para mim e para você na nossa relação com Deus. Isso revela que a nossa relação com Deus, ela não deve nascer de provas concretas. Ela não nasce de ambientes confortáveis. Ela não nasce de quando tudo está dando certo. A nossa relação com Deus não é fruto de experiências favoráveis. Não é quando a gente consegue o sonho. Não é quando a gente dá certo na vida. O emprego certo, a promoção certa, o carro zero, a casa maravilhosa. Não, meu irmão. Não são nenhuma dessas coisas. Esse homem não precisava de coisas favoráveis na sua vida ou no seu entorno para que ele continuasse esperando a consolação do seu povo, para que ele continuasse esperando a sua própria consolação. Sabe o que significa isso? Fé madura. A esperança cristã, ela não é circunstancial. Ela não depende do ela não depende do que está acontecendo agora na sua vida, porque ela não é movida por circunstâncias. A esperança cristã, ela é pactual. Simeão não espera porque o contexto melhora, mas ele espera porque ele conhece o Deus que lhe prometeu, e aquele que lhe prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Ele sabia que as coisas podiam não dar certo naquele momento, mas ele estava aguardando o cumprimento daquele que é fiel para cuidar do seu povo. Ele sabia que os seus olhos não se fechariam enquanto ele não visse Cristo, o seu Senhor. A pergunta que fica para mim e para você é: o que move a sua esperança no teu Senhor? Porque esperança que depende de resultado não é esperança, meu irmão. Esperança que depende de ver coisas para crer é uma fé tomética. Não, eu e você não somos ensinados pela palavra de Deus para que a nossa fé, a nossa vida, a nossa espiritualidade seja construída, estruturada debaixo de circunstâncias da vida. Talvez hoje a sua circunstância não seja mais fácil. E então você está se debatendo como um peixe fisgado no anzol, brigando com o pescador, porque você precisa que as coisas aconteçam como você quer que elas aconteçam, para que você possa ter esperança de novo. Não, você já pode ter esperança hoje. Você já pode continuar esperando a consolação da sua vida, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, porque ela não depende de você, ela não depende de circunstâncias, ela depende daquele que lhe prometeu. E de acordo com a palavra de Deus, quem prometeu a Simeão que ele veria o Cristo, seu Consolador, não foi ele mesmo. Não foram os fariseus ou os saduceus, mas a palavra de Deus diz para mim e para você: o Espírito Santo revelou a ele isso. Foi Deus quem falou com ele, não foi suas expectativas fora do lugar, não foi as suas ideias, não foi a sua filosofia, não foi nenhuma dessas coisas. Quem lhe prometeu foi o próprio Deus, e por isso você pode descansar.
Você não precisa descansar em 6 dígitos. Você não precisa descansar na cor do teu cartão de crédito. Você não precisa descansar nas coisas favoráveis dessa vida, na certeza de que o ano vai começar e você terá um emprego. Não. Você precisa descansar no Deus que está sentado no trono do universo e governa soberanamente a história da sua vida. Porque, sem dúvida alguma, Ele é o consolador que você precisa. Agora, há uma segunda verdade para nós aqui nesse texto, e ela está nos versículos 27 e 28. Nos versículos 27 e 28, Deus vai não só mostrar que confiança e fé madura não depende das circunstâncias, mas daquele que prometeu, como Ele vai mostrar agora que quem espera no Senhor aprende a reconhecer Cristo nos lugares mais improváveis da nossa vida. Você deve lembrar que isso foi algo que cortou essa série. O que, Jefferson? No primeiro sermão, Gerson conversou conosco sobre uma menina improvável. Quem? Maria. Quem Deus escolheu para ser a mãe do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Mas também nós olhamos para um homem improvável, Zacarias. E por que ele era improvável, Jefferson? Porque embora um sacerdote, aquele homem já não tinha mais uma fé vibrante. Ele dava mais ouvidos aos seus problemas do que a própria voz de Deus. Aquilo que ele vivia na sua vida, sem filhos, com uma mulher estéril, falava mais alto do que o próprio Deus dizendo a ele: você e sua mulher terão um filho. Mas no meio de lugares improváveis, Deus faz coisas prováveis. Deus olha para pastores no campo, homens que a sociedade colocava à beira, porque eles não eram dignos de confiança, eram parecidos e equiparados a leprosos. E esses homens, Deus aparece para eles dizendo: glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Ele quer conceder. Aqui também existe a lógica do reino de Deus. E qual é essa lógica do reino de Deus, Jefferson? Um reino subversivo. O que significa isso, Jefferson? Significa que a realidade do reino de Deus é diferente da minha realidade e da sua realidade. Significa que para você ser o primeiro, você precisa ser o último. Se você quiser viver no reino de Deus, então você vai ter que aprender a negar-se a si mesmo, a morrer para você, para que você viva para Deus, viva para o teu Senhor. Na realidade do reino, não é sobre como nós pensamos as coisas, mas como Ele pensa. E quando a gente olha para esse texto e os outros que nós vimos, a gente percebe que a gente está procurando Deus em todos os lugares mais prováveis, esperando a certeza do milagre, das bênçãos e dos resultados. A gente espera numa rainha que ela deu nascimento a Jesus Cristo, mas Ele escolhe uma adolescente pobre de Nazaré. Nós esperamos que um sacerdote ouça primeiro a voz de Deus e ele tenha certeza do que Deus vai fazer e não questione Deus. Mas a gente encontra outra realidade. A gente espera Deus se revelar aos reis, aos homens grandes que Ele está chegando, mas Ele escolhe homens improváveis, pastores, homens que a sociedade não queria reconhecer. E olha como isso se dá nesse texto. No versículo 27 e 28, a palavra de Deus vai dizer o seguinte para mim e para você: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Simeão estava sendo guiado por o Deus que lhe prometeu. Então o Espírito Santo mexeu com ele, falou: opa, levanta, está na hora, vai acontecer, Simeão. Não foi no teu tempo, não foi como você queria talvez, não foi com as expectativas que você tinha, mas eu sou o Senhor da história. Levanta. E então ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o costume da lei, Simeão olhou aquela família, tomou o menino nos braços
e louvou a Deus. Tem uma palavra interessante aqui que o autor usa, naquele dia. E naquele dia, meu irmão, significa o seguinte: nada chamava a atenção daquela família pobre de Nazaré, que estava peregrinando, inclusive, fugindo para que eles não sofressem aquilo que estava acontecendo por ordem do rei. Nada chamava a atenção. Quando José, Maria e Jesus entraram no templo, nada era especial neles para que os olhos fossem voltados para ele. Era mais uma família comum, pobre, que estava entrando no templo. Aparentemente, era mais uma mãe que estava ali se purificando, chegando para a purificação, trazendo seu filho para apresentar no templo, porque todos os dias crianças eram apresentadas no templo. Mas Simeão viu aquilo que os olhos de ninguém viu. Simeão, quando estava lá, ele viu e ele tomou nos braços aquele menino e ele louvou a Deus por isso. Simeão não estava procurando a certeza daquilo que Deus lhe prometeu nos lugares prováveis. Ele não estava esperando olhar e encontrar o cumprimento da sua promessa, onde todos estavam olhando para o palácio, para o trono. Não. Simeão viu o que ninguém via. Seus olhos não estavam guiados pela aparência, mas pelo Espírito Santo. E deixa então eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quem espera no Senhor e não nas expectativas da vida, quem espera naquele que prometeu, naquele que disse que faria, que seria a promessa, não coloca os seus olhos em outro lugar, não coloca o seu olhar nas coisas criadas nesse mundo, esperando que nelas você vai encontrar a certeza que você precisa. Quem espera no Senhor aprende a discernir onde Deus quer se revelar nas nossas vidas, ainda que isso aconteça em lugares improváveis. Talvez o resultado das coisas que você está buscando, eles estão acontecendo em um lugar muito improvável, que os seus olhos não estão olhando, mas Deus já está fazendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o resultado, porque a certeza que você precisa, a fé, ela não reconhece Cristo porque Ele é evidente. A gente não reconhece Cristo porque Ele é a certeza mais clara aos nossos olhos. Nós reconhecemos Cristo porque Ele se revela para mim e para você. E a verdade bíblica para nós é que eu e você precisamos confiar em Deus, mesmo quando tudo parece pequeno demais, mesmo quando tudo parece improvável demais, mesmo quando uma mãe e um pai com uma criança pobre no colo estão entrando no templo, eis ali o Consolador de Israel chegando. Então para de olhar para os lugares que você acredita que vão trazer solução para a sua vida. A solução do seu casamento não está em outra mulher. A solução da sua vida financeira não está talvez em mais um MBA, e isso sacrificando as tuas finanças e a tua família. Para de olhar para lugares prováveis. Para de acreditar que a tua esperança está na Mega Sena do final do ano, e então você vai fazer de tudo para conseguir. Para! Esquece essa realidade mundana e provável. Deus está usando as coisas improváveis desse mundo. Então vai ser ali, meu irmão, na beira do fogão e da pia, cozinhando junto, lavando a louça junto, conversando junto, que a sua família vai ser restaurada e o seu casamento redimido. Vai ser sentando com o seu filho no sofá e assistindo um filme com ele, ao invés de gastar tempo com as coisas que você acredita que te trarão sucesso e esperança nessa vida. Então descansa o teu coração. E como Simeão, discerne as coisas improváveis, para que o Senhor traga a esperança que você precisa para o seu coração. A fé não reconhece Cristo porque Ele é evidente,
mas porque confia em Deus, mesmo quando tudo parece pequeno demais. Agora, por fim, para nós encerrarmos, o último ponto desse sermão, ele está nos versículos 29 a 32. Nos versículos 29 a 32, a gente vai descobrir o ponto central desse sermão. E se você não entendeu o que eu disse até agora, eu preciso que você preste atenção nisso. A vida só encontra seu verdadeiro sentido quando eu e você temos um encontro com Cristo Jesus. Eu vou repetir isso para você anotar no seu coração, no seu caderno, nas páginas brancas entre o Antigo Testamento e o Novo. A vida só encontra sentido quando eu e você temos um encontro com Cristo Jesus. Olha o que está escrito nos versículos 29 em diante. Simeão toma um menino nos braços, aquele menino improvável, aquela família improvável, e quando ele pega nos braços, ele diz: ó soberano, como prometeste. Ele prometeu e ele cumpriu. Agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios, glória para o teu povo Israel. Olha o que está acontecendo aqui. Aquele homem sem muita expectativa de vida, com seu entorno Israel todo colapsado, olhando para um lugar improvável, ele encontra a resposta de toda a sua vida. Ele para de se debater com o anzol. Ele para de procurar nos lugares errados a expectativa do cumprimento. E ele diz: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram o Salvador. Essa frase latim que nós usamos em latim, nunc dimittis, é isso. Nunc é agora, nesse momento presente, Senhor. Pode despedir o teu servo em paz. Os meus olhos já viram aquilo que eu precisava ver. O verdadeiro sentido da vida não está na libertação política de Israel, Senhor. Não é como os zelotes acreditam que a libertação do povo virá destruindo em guerra Roma. Não. A libertação não vem de estruturas políticas. A libertação do seu povo não vem de uma reforma religiosa. Não vem de sonhos realizados. Vem de propósitos, de decretos realizados. Ele estava diante não de boletos pagos, não de casas compradas. Simeão não estava diante de um carro zero, da chave que abre a porta. Não. O verdadeiro sentido da vida de Simeão não estavam nas coisas desse mundo, por mais importantes que elas sejam, mas a sua esperança, o seu sentido estava em uma pessoa, Cristo Jesus. Ele pega um menino nos braços e diz: eis aqui tudo o que eu preciso. Eis aqui pelo que eu estou esperando a minha vida toda. Foi difícil chegar aqui, mas agora, Senhor, eu zerei a vida. Eu encontrei aquilo que traz sentido para a minha existência. Eu tentei tampar com outras coisas esse vazio que existe no meu coração. Eu tentei preencher com festas, pintei o cabelo de vermelho, de amarelo, de verde. Eu fiz tatuagem, eu usei drogas, eu fiz viagens, eu troquei de mulher, eu troquei de marido. Eu fiz tanta coisa e nada trouxe paz ao meu coração. Mas agora, Senhor, eu me encontrei com aquilo que é suficiente para fechar esse vazio da minha alma. Eu encontrei aquilo que traz sentido para a minha existência. Agora,
pode me despedir em paz, porque eu encontrei aquilo que eu passei a vida procurando. Preste atenção nisso. A vida só encontra sentido quando você tiver um encontro com a pessoa de Cristo Jesus. Quando você se encontrar com Ele, você vai entender que é muito bom ter boletos pagos, mas mesmo que eles não estejam, ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que hajam vacas e ovelhas, eu te louvarei, Senhor. Porque você que cuida de mim na fartura ou na miséria. É o Senhor que me dá o sustento, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Eu não me preocupo com as coisas criadas, porque por mais importantes que elas sejam, a vida só encontra sentido quando a gente tem um encontro com o menino Jesus. A salvação, meu irmão, da sua vida, do seu casamento, da relação com a sua família, que a política destruiu e que você saiu dos grupos, com seus filhos, não é construída a partir de nenhuma estrutura humana. Ela é salva, redimida por aquilo que você contempla na pessoa de Jesus Cristo. Então para de procurar salvação nos lugares prováveis. Para de procurar salvação aonde você acha que vai encontrar. O advento é a mensagem que eu e você precisamos encarnar no nosso coração. Somente Cristo pode trazer sentido à sua existência. Então deixa eu te perguntar, quais cânticos, já que falamos sobre eles, estão saindo dos seus lábios no final desse ano de 2025? O que você está cantando? Talvez você está cantando tristeza. Talvez você está cantando saudade. Talvez você está cantando dúvidas. Você está se sentindo perdido e não sabe o que fazer em 2026. Já tentou tantas coisas, nada deu certo. No advento, nós aprendemos que não esperamos por coisas melhores desse mundo, mas por coisas muito maiores do que as realidades criadas. Nós esperamos por aquele que criou todas as coisas. Nós esperamos por Cristo, porque somente Ele pode dar sentido à nossa vida. Me despede em paz, Senhor, porque agora eu encontrei tudo aquilo que eu preciso. A vida só encontra verdadeiro sentido quando os nossos olhos se encontram com o menino Jesus. Eu quero orar com você essa noite. E eu, como o pastor Rafael quebrou o protocolo, vou quebrar também, Rafa. Eu quero te dar 1 minuto. E nesse 1 minuto, seja sincero com você. Para onde você está olhando procurando Jesus? Para onde você está olhando procurando salvação? Não são nesses sites, não são em apostas, não são em pessoas desse mundo. A sua salvação está na simplicidade da manjedoura. Está deitado numa manjedoura, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, aquele que mesmo sendo Deus, não apegou-se ao fato de ser Deus, mas Ele veio até nós, fez-se homem, e por causa dos meus e dos seus pecados, se fez pecado, morrendo numa cruz, para que agora você fosse salvo e tivesse um lugar à mesa da família de Deus de novo. Ore comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado por hoje. Obrigado porque Tua palavra coloca o nosso coração no lugar certo. Obrigado porque
a gente pode ter a certeza que por mais que hajam tensões entre as expectativas e o cumprimento da promessa, a certeza que precisamos é do Deus que nos prometeu, e tua promessa é fiel. A gente tem procurado o Senhor em muitos lugares, mas o Senhor não está lá. Nos lugares prováveis da vida que nós te procuramos, nunca te encontramos. Mas calibra nosso coração, ó Espírito, essa noite. Tira as escamas dos nossos olhos pecadores e nos faz ver o Senhor agindo na simplicidade da nossa vida. Quando aquele boleto não pago nos atormenta e o Senhor traz provisão de onde não imaginamos. Do sorriso do filho, da brincadeira com a esposa na cozinha, o Senhor está lá, salvando-nos de quem nós somos, pecadores e merecedores que necessitam do Senhor. E quando isso acontecer, Senhor, que os nossos lábios, como o de Simeão, possam louvar-te também. Despede-nos em paz, ó Cristo. Te aguardamos. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus Cristo. Tua igreja te espera. Teu povo não anseia pelas coisas desse mundo. Nós esperamos ouvir as trombetas soarem e os nossos nomes serem chamados nas nuvens dos céus. Vem, ó Cristo. Em teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém.